A entrevista de hoje é sobre hemangioma e para falar sobre o assunto, eu converso com a dermatologista Paula Leão. Seja bem-vinda ao Viva Mais. Doutora Paula, para a gente começar, o que é hemangioma? É mesmo um tumor benigno? Exato, o hemangioma ele é uma lesão vascular benigna, uma lesão tumoral benigna. Ele é causado, acredita-se que por uma alteração genética, e essa alteração vai levar a uma proliferação vascular descontrolada, ou seja, é um defeito na angiogênese, na formação dos vasos, que leva a uma proliferação descontrolada dos vasos sanguíneos, gerando essa lesão benigna. E esse hemangioma, ele aparece nas crianças, nos recém-nascidos, como é que é? Ele geralmente está ausente ao nascimento, certo? E costuma aparecer em torno do primeiro mês de vida. E aí ele se desenvolve, tem uma fase que a gente chama de fase de crescimento rápido, que ela dura em torno dos 6 aos 10 meses de idade. E quando ele atinge 1 ano de idade, geralmente ele atinge seu tamanho máximo. E aí ele costuma evoluir com uma regressão lenta e espontânea até os 10 anos de idade. 90% desses hemangiomas, eles regridem espontaneamente até os 10 anos de idade. E o hemangioma, ele ocorre geralmente em que regiões do corpo? É mais comum acometer a cabeça, o pescoço e o tronco. É mais raro nos membros. Mas pode acontecer em outros locais? Pode acontecer em outros locais, sim. Como é que é a aparência do hemangioma? Porque a gente pode confundir com outros problemas. Com relação aos seus aspectos clínicos, a gente costuma dividir ele em forma superficial, forma profunda e forma combinada. A forma superficial, ela é uma lesão tumoral, certo? Que pode ter desde alguns milímetros até vários centímetros, e ela tem uma coloração avermelhada, que a gente costuma chamar uma coloração semelhante a morango. Já a forma profunda, ela atinge os planos mais profundos e ela adquire, portanto, uma cor violácea. E a forma combinada, ela é formada pela junção das duas formas. Tem tanto o componente superficial, que é eritematoso, como o componente profundo, que é mais violáceo. Como é que é feito o diagnóstico preciso? O diagnóstico ele é basicamente clínico, certo? É feito pela história da lesão, da evolução e pelo exame clínico. Quando a gente tem alguma dúvida com relação ao diagnóstico diferencial com outras lesões, é que a gente precisa lançar mão de alguns exames, como é o caso do ultrassom com Doppler, que vai avaliar o fluxo dessa lesão, e aí a gente pode diferenciar de algumas malformações vasculares e outros tipos de tumores comuns na infância, e até a ressonância, quando a gente precisa avaliar a extensão dessa lesão, a extensão para planos profundos e as dimensões reais dessa lesão. O hemangioma, ele tem relação com a hereditariedade? Ele acredita-se que ele tem a relação, que ele tem um componente genético, até pela maior frequência em gêmeos mesmo. Mas assim, não é nada que ainda seja comprovado, entendeu? Acredita-se que realmente tem essa relação. Que complicações ele pode trazer? A complicação mais comum do hemangioma é a ulceração, certo? Quando ele tem um crescimento acelerado e quando o hemangioma tem grandes dimensões, ele pode ulcerar e levar ao sangramento. Essa complicação é a mais frequente. Existem outras complicações comuns em hemangiomas de dimensões maiores, mais extensos, que é o caso de obstrução das vias aéreas, no caso de hemangiomas localizados nessa região, obstrução do conduto auditivo, levando à perda auditiva, quando o hemangioma é localizado próximo a essa região, como na região parotídea, e até obstrução ocular mesmo, né? Lesões oculares, quando ele está localizado perto do globo ocular. Tratamento. Qual é o tratamento para o hemangioma? 90% dos casos eles regridem espontaneamente até os 10 anos. Então é comum se observar a maioria dos hemangiomas. Os que necessitam de tratamento, que são esses hemangiomas que ulceram, ou os hemangiomas maiores que causam as complicações que eu referi, eles podem sim ser tratados. Existem tratamentos orais, né, com medicamentos orais, como os corticosteroides, e existe tratamento cirúrgico nos casos mais graves, ou até nos casos em que ulceram, nos casos que exigem tratamento cirúrgico emergencial. Mas existe sim tratamento. Existe o uso do laser para esses casos? Existe sim, principalmente depois dos 10 anos de idade, por motivos estéticos, quando as lesões permanecem. Então a gente pode lançar mão tanto de procedimento cirúrgico como do uso de alguns lasers. Ok, doutora Paula, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Por nada, obrigada a vocês.